Vamos, então, à leitura da mensagem, por favor. Mensagem de ambientação 81. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Isso aqui não é nem para mim, não. Assim. Quando eu passei, né, pelo menos 80% das vezes, colocar nas mãos de Deus e não ficar ansiosa, eu consegui ter mais controle e resolver melhor toda e qualquer situação, fosse o que fosse, no trabalho, na vida pessoal. Quando a gente confia em Deus de verdade e coloca as coisas na mão dele de verdade, não ficar colocando, tirando, a gente consegue força para resolver os problemas, porque os problemas vão surgir sempre. Mas a gente tem que ter força para conseguir superar. Obrigado, Elaine. Diga, Verônica. Mauro, esse texto, eu concordo e discordo, sabe? Veja bem, eu estou com um problemaço na mão. Aí eu vou lá conversar com Deus, como eu faço, né? Ah, Deus, eu não quero saber de nada não, tá? Esse problema agora é seu, não me pertence mais. Aí eu vou sentar, vou relaxar, vou para o shopping, vou passear. Não é assim. Tem gente que fala isso, que eu escuto. Ah, não, eu entreguei na mão de Deus. Deus é que sabe. Ao meu ver, não é assim que funciona. Quer dizer, eu vou entregar tudo na mão dele e eu não vou fazer nada para ajustar isso. Eu tenho que ficar calma, tranquila e deixar que Deus resolva? Para mim, não. Para mim, não é bem assim. Fé, tenho sim. Mas eu não vou deixar isso tudo, todos os meus problemas na mão dele para que ele resolva para mim. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Só que isso, Verônica, não é literal, né? A mensagem que Joana nos traz não é aquela coisa literal, né? Coloca na mão de Deus como primeiro, como se Deus fosse uma personalidade como nós somos. Já parte daí. Se nós compreendermos o que é Deus e não quem é Deus, né, a nossa relação muda completamente. Colocar nas mãos de Deus é confiar nele, confiar na sua justiça e misericórdia. Se a situação aflitiva está batendo a nossa porta, ela é nossa. E somente nós poderemos resolver. É o que eu falo. Se Jesus pudesse intervir em todas as situações, né, complicadas, quando ele partiu, deixaria o mundo perfeito, porque não Sim. faltaria vontade dele em nos ajudar. Mas a ajuda não é resolver os nossos problemas por nós, e sim nos dar as oportunidades, nos dar as orientações para que nós possamos resolver os nossos problemas. Isso é confiar em Deus. Então, realmente, tem muitas pessoas que fazem uma leitura literal das palavras, né? Sem fazer a devida reflexão. E aí fazemos escolhas equivocadas. Ah, então eu não pensei nem errado, né? Tá certo. Pô, o jeito que eu te Não, falei, né? está errado, exatamente. É porque o que a gente não pode fazer é fazer uma leitura fria, literal daquilo que ali está. Na Aham, verdade, existe um ensinamento por detrás. E é isso que a tá. gente precisa compreender. Tá bom. Obrigado, Mauro. Obrigado, Verônica.
Vamos, então, à nossa prece, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui, Senhor Jesus, para mais uma noite de estudo, para a nossa evolução. Esteja conosco e nos permita as maiores vibrações de amor através destes estudos. Ilumina-nos, meu Deus, meu Jesus, com o teu aval em nossa mente. Esteja conosco, como sempre, em todas as horas tu estás, e que nós possamos ter um excelente aprendizado com esses estudos de hoje. Que assim seja. Obrigado, Natasha. Nada. Bom, pessoal, vamos, então, dar Boa noite. continuidade ao nosso estudo. Estamos na pergunta 851 e vamos falar sobre fatalidade. Vamos lá, Marcelo, por favor. Vamos. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra? Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito, ao encarnar, de submeter-se a esta ou àquela provação. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Refiro-me às provações físicas, pois quanto às provações morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Um espírito bom, vendo-o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influenciá-lo de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e aterrorizá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso, menos livre de qualquer entrave. Ok. Então, os espíritos estão dizendo que, de fato, a escolha é nossa e não há aí determinismo em relação às nossas escolhas. Ok? De fato, com relação à questão física do organismo, por exemplo, uma vez estabelecido o modelo, e se o modelo para aquela encarnação precisa registrar alguma dificuldade, alguma limitação, isso será estabelecido. Se foi colocado naquele planejamento reencarnatório, né, você ter aquela limitação em função das provações, né, ou expiações que você vai vivenciá-las, isso será, como ele diz aqui, uma fatalidade. Não vai dar para mudar isso. Né? Então, escolhemos vir uma experiência de cegueira desde do nascimento. Está determinado. A não ser, né, as exceções, no caso, como foi o caso de nascença, à época de Jesus. Mas ali tinha um propósito. Né? Jesus iria devolver a ele a visão. Estava dentro de um contexto planejado. Okay? Então, da mesma sorte, todos nós, quando no planejamento espiritual das nossas encarnações se estabelecem quais são aquelas limitações que, porventura, vamos vivenciá-las, elas se farão presentes. Beleza. Mesmo aí, não há um determinismo fatalista. Já contei o caso do irmão Walter, né? Que veio com a programação de perder a perna e não perdeu, mas teve crises lá de dor na perna. Né? O Chico resgatou a cegueira lá com glaucoma. Então, veja como as coisas elas podem se relativizar de acordo com a resposta que nós oferecemos à justiça divina em função do nosso esforço em nos melhorar. Então, isso fica muito claro. Então, ele responde aqui
de forma muito assertiva de que o planejamento existe, ele será cumprido, porém, a depender do nosso esforço, da nossa melhora, da nossa relação naqueles episódios, com o compromisso de nos melhorarmos, isso pode ser atenuado. E se buscarmos nesse esforço, né, uma honestidade de propósito, uma elevação de objetivos, seremos, então, com certeza, amparados pela espiritualidade superior, que poderá, então, vir em nosso socorro, nos auxiliando, nos aliviando. Ao contrário disso, podemos nos consorciar com espíritos perversos, que não têm compromisso nenhum com o bem, e eles, então, poderão vir a nos agravar as situações. Né? Eu não sei se vocês aqui têm muita curiosidade ou já tiveram a oportunidade de estar em casas que fazem cirurgia espiritual, né? ou, ou tratamentos ditos de cura. Né? Eu conheci alguns. Né? Graças a Deus, eu convivi com o irmão Walter muitos anos, né? Isso foi uma bênção na minha vida. E também por situações aí da, da vida mesmo, tivemos a oportunidade de ter contato com outros. Né? Um deles era o doutor Hansen, espírito, doutor Hansen, que operava através de um médico. Acho que tem alguém na sala aqui que conheceu. Alguém na sala que conheceu. Foi você, né, Angélica? Então, algumas pessoas da família da minha esposa foram lá, no Uberlândia, não é? Para fazer a cirurgia. E lá eles viram, eu tenho até um DVD gravado, eu vou achar, depois eu vou trazer para vocês verem como é que é a coisa. E eles assistiram lá pessoas que já estavam andando de cadeira de roda, toda entravada, com o joelho travado de artrose, e passando pelas cirurgias, saíam de lá andando. Né? Então, das mais variadas problemáticas, e as coisas iam se resolvendo. Então, veja que a misericórdia divina ela é muito grande, né? Muito benevolente. Então, a gente tem, sim, o que a resposta nos dá, que há um planejamento, e se nada for feito diferente, aquilo vai se cumprir. Fato. Mas, a gente fala lá na rádio, né? A cobrança é de 1% da dívida, ou menos que isso, né? 0,1% da dívida, se fizermos o esforço devido para essa quitação. Né? Então, é muito bom sabermos que estamos sempre ao alcance dessa misericórdia, né? Em função do tanto que nós ainda devemos. Tudo bem? Diga, Verônica. Mauro, essa pergunta mexe muito comigo pelo acidente do meu filho. E esses dias eu estou bem sensibilizada, sabe? Bem sensível. Aí eu te pergunto, todo mundo fala para mim, foi uma fatalidade. Aí eu te pergunto, Mauro, eu acho que eu já até falei aqui, ele estava na rua com um amigo dele, quando foi 2h30, 2 horas ou 2h30 da manhã, ele ligou para o meu marido e pediu, assim, ô papai, dá para você vir me buscar? Eu estou aqui em Curicica, em Jacarepaguá. O meu marido estava na Zona Sul. Aí o meu marido falou, poxa, meu filho, como é que eu vou sair daqui com um passageiro? Estou trabalhando para ir te buscar. Não tem como. Pega um táxi e vai para casa. Ele falou, não, não, deixa, então pode deixar. Não, como é que se diz? Eu ouvindo tudo isso, essa pergunta e as tuas explicações, eu deduzo que houve a espiritualidade quis ajudá-lo para que ele voltasse para casa, quando ele ligou para o meu marido pedindo para voltar para casa. Ou ele, no ato de reencarnar,
Ele sabia que ele aceitou dessa forma, desse acidente? Foi uma fatalidade? Olha só, Verônica, o desencarne nunca é uma fatalidade. Senão, nós teríamos que conceber que Deus estava desatento e as leis de Deus não foram cumpridas. Ok? Então, quando nós estamos no nosso planejamento, sim, aqueles que podem participam do seu planejamento integral. Ok? Como vai ser o corpo, quais experiências eu vou viver e de que forma eu vou desencarnar. Outros participam parcialmente. Outros nem participam. Então, não dá para saber, né, com clareza, com certeza absoluta, se de fato sabíamos como aquilo se daria. O fato é, se estava de fato no momento do desencarne, mesmo que seu marido fosse buscá-lo, o desencarne aconteceria. Agora, imagine a grande bondade divina em permitir ou não permitir que o seu marido participasse dessa situação que levaria o filho ao desencarne. Você Eu não acha que ele pensei nisso. suportaria? Não, e meu marido estava morto. Eu não pensei Então, nisso que você falou agora. então, então, Deus é misericordioso. Então, vamos aliviar, né? Vamos aliviar a dor. Né? O irmão vai desencarnar. No filme As Mães de Chico, Eu tem um vi. episódio semelhante com esse. Né? Um garotinho ainda, que já tinha um tumor na cabeça, ninguém sabia. Ele, então, vai passear de bicicleta com a filha da secretária do lar, né? E Isso. acaba num acidente bobo, mas o garoto acaba desencarnando. E a mãe ficou muito revoltada com aquilo, querendo botar culpa na jovem. Quando ela vai no Chico, o Chico pergunta para ela: Você já agradeceu aquela jovem lá pelo acontecido? Mas como agradecer, Chico? Foi por causa dela que meu filho morreu? Ele falou: Você suportaria ele morrer em seus braços? Porque ele iria desencarnar de qualquer jeito. Então, nós temos a dificuldade de enxergar a misericórdia divina em episódios como esse. É Mas se mesmo. nós partirmos da premissa de que nada acontece sem a permissão de Deus e nada é antecipado sem a permissão de Deus, tudo aconteceu segundo a vontade de Deus, que é soberana, é justa e benévola. Então, com certeza, aconteceu como tinha que acontecer e da melhor maneira para todos os envolvidos. Ok. Obrigado, Tudo tá, bem? Mal? Nada. Diga, Tudo bem. Pedrão. Mauro, quando nós fazemos as nossas escolhas, essa ou aquela prova, como diz aqui, né? Dependendo de uma situação, essa prova, essa escolha, ela pode ser suspensa? Pode. Ela pode ser suspensa. Ela pode ser adiada, na verdade. Ah, adiada. Ela pode ser adiada. Ela pode não ocorrer, né, em virtude de algo mais relevante e aquilo ser postergado para uma outra oportunidade. Pode ser nessa encarnação ou em outra encarnação, outra Pode ser existência. nessa encarnação, pode ser postergada para outra encarnação. Muita coisa pode acontecer. Porque, gente, o processo de resgate ele é dinâmico. E das provas também. Não depende do nosso caminhar, não depende como nós vamos conduzir a vida até que aquele episódio. Então, se as coisas mudarem, né, não há necessidade daquilo se cumprir. Então, pronto, não precisa passar por aquilo. Se o processo de reeducação aconteceu, se a reforma íntima aconteceu, né, se os valores que se esperava com aquela experiência foram absorvidos anteriormente, sem a necessidade da dor, a dor não precisa bater na porta. Então, é dessa maneira que as coisas, muitas das vezes, são suspensas. E se, porventura, nós, nessa encarnação, nos esforçamos tanto para fazer algo de bom,
e uma experiência que estava planejada venha a atrapalhar essa atividade, ela pode ser suspensa. Qual o problema? Em outra oportunidade, resgataremos. Então, eu percebo que sim, pode acontecer. Perfeito. Diga, Valdemir. Só para responder, né, o Pedro, no livro A Vida Escreve, do Valdo e do Chico, ditado pelo André Luiz, ele conta um caso, espíritos diversos, né? Eles contam um caso de alguém que reencarnou com um planejamento de perder o braço. Em função do trabalho, em função da dedicação, em função de tudo que nós conhecemos, ele perdeu um dedo. E ficou reclamando, né? Ficou reclamando aos espíritos porque tinha perdido o dedo. Mas você tinha que perder o braço, você perdeu o dedo. Então, isso é perfeitamente possível, essa alteração das nossas provas, das nossas expiações, se nos dedicarmos ao bem. Sempre que nos dedicamos ao bem, tem uma nuvem de testemunhas tentando nos ajudar. E os trabalhadores são poucos, na seara muito grande, então, quando alguém resolve trabalhar, Jesus e os Espíritos dão todo apoio para que ele fique. E adie essa experiência, essa prova, essa expiação, até um limite. Mas, na hora de desencarnar, ele desencarna lá, com aquela problemática que estava prevista. Mas, me lembro aqui da história de uma senhora do fogo selvagem, que reencarnou para passar pela provação do fogo selvagem durante de 18 aos 60 anos, e ela não passou. Ela se dedicou ao bem, trabalhou, viveu, serviu, e quando estava com 60 anos, passando perto de um posto de gasolina, o posto de gasolina explodiu. E ela queimou, ela morreu queimada. Então, o que era para ser de 18 a 60 dá 42, né? Se eu não estou equivocado, é 42. Passou em menos de 42 minutos, passou em alguns minutos, 2 minutos, ela morreu, passou pela prova, mas serviu, amou, ajudou. Então, a lei é de misericórdia sempre. O Pai não quer sacrifícios. Sacrifício é nós que escolhemos, somos nós que escolhemos. O Pai quer misericórdia. É o que nós precisamos ter também. Isso me lembra o caso do Divaldo, né? Que foi convidado a fazer uma visita a um leprosário. Ah, sim. E aí ele ficou relutando, relutando. A Joana, olha, ou você vai lá visitar, ou você vai lá se internar. Ou você vai lá, ou você vai para lá. Ah, meu Deus do céu, como é que são as coisas, né? E foi o Gelson Gonçalves que falou para ele. Que foi um Hanseniano, né? Famoso aí, que trabalhou, serviu, amou, ajudou. É. Disse, ou você vai para lá, ou você vai lá, ou você vai para lá. Então, escolhe aí o que você quer. Diga, Angélica. Mauro, com relação a essa fatalidade aí que fala, né, que a fatalidade ela não existe, mas aquela hora da reencarnação, né, que eu entendi pelo menos, né, que você é determinado como você vem ou não. O meu filho, ele tem paralisia cerebral e grave. Ele afetou muito o aparelho locomotor, né? Então, desde que eu tenho, a sensação que eu tenho de mãe é que ele não participou da programação dele, que foi um pouco imposta, né, pelas reações. Eu levei em todos esses lugares, eu levei no Dr. Hansen, eu levei no João de Deus, em Abadiânia, eu levei aqui no Seu Valentim, no Gama, aqui em Brasília, que ele é muito famoso também. Nós nunca obtivemos nenhuma melhora. Eu sei que não faltou o amparo espiritual, isso eu sei que a gente é muito bem amparado, mas assim, aquela melhora que nós esperamos de dar um corpo melhor, uma locomoção melhor para ele, nós nunca obtivemos. Então, eu acho assim também que, além do merecimento, vai muito, assim, se foi imposta, não tem como, não é nenhum desses
médiuns, né, que vai resolver. Porque sempre quando a gente busca, você busca numa esperança, numa fé muito grande que vai dar certo, né? Mas, e lá no Dr. Hansen eu vi as pessoas que saíam de lá assim, que, né, muitas falavam que foram curadas do câncer, não sei, a gente também não acompanhava depois, né? Mas eu passei por essa experiência. Eu acho que quando essa fatalidade, quando vem, aí não tem como resolver mesmo, sabe? E isso hoje a gente está com Exatamente, Angélica. 37 anos, né? E a coisa vai piorando cada dia mais. Então, é a questão da experiência mais benéfica que aquele espírito pode vivenciar. Uhum. Então, no caso dele, pode ter sido uma reencarnação compulsória, ele pode ter sido, sim, um irmão espiritual bastante comprometido e precisava, como processo de reharmonização dele, essa limitação severa. E ninguém vai tirar mesmo, né? Porque essa é a ajuda que ele precisa. Olha, de novo, a história com o irmão Walter, ele é um grande laboratório de exemplos. Teve um menino esse, eu assisti, né? E olha que eu frequentei o núcleo desde o berçário, então vi muita coisa, né? Essa criança nasceu sem a bacia, má formação, sem a bacia. Ela tinha os fêmur, a perna do fêmur para baixo, tinha a estrutura da coluna e tinha somente aquela primeira formação da bacia. Então, a perna era solta, né? Só era presa ali pela musculatura. Ele não andava, ele só se arrastava com o cotovelo. Pois bem, essa criança, a bacia foi refeita. Refeita. Ele voltou a andar, não, ele andou, né? Andou. Claro, ele andava diferente, né? Andava feito um pinguinzinho, né? Mas andou. É um homem hoje, né? Formado. Então, são situações que só a misericórdia divina é que vai determinar. E as explicações nós não temos. Nós temos apenas as constatações. E isto aconteceu. Eu mesmo, vou falar de mim. Eu, quando criança, meus pés rachavam, abriam em feridas e sangravam. Eu não conseguia andar. Meu pai tinha que me levar na garupa quando acontecia. Fomos no médico, o médico, o problema dele é no baço. Então, temos que operar, tirar o baço, para poder parar isso. Eu estou com o meu baço até hoje. Nunca mais tive nada. Então, por que, meu Deus, uns são assim, outros são assados? Pela necessidade. E aí identificarmos a misericórdia de Deus, né, agindo. Porque se nós duvidarmos da bondade de Deus, aí realmente a gente fica sem resposta para nada. E eu acredito muito na misericórdia, porque no caso aqui, ele andou graças às cirurgias, né? Fazendo cirurgias, conseguiu colocar o pé e a locomoção começou, mas muito pequeno ainda. Mas, assim, as dificuldades permanecem, né? Então, quer dizer, eu entendo, assim, que é a prova, né? Esse pedaço tem que cumprir, não tem como, não tem nenhuma força que venha para modificar isso, se ele tem que cumprir isso, né? E Verdade, nós, né? Nós, no caso, também. verdade. É Podemos isso, seguir? obrigada. Vamos adiante. O áudio. Vamos lá. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira como procedem. A desgraça faz parte do seu destino? Talvez sejam provações a que devam ser submetidas e que elas mesmas escolheram. Mas, outra vez, vós atribuís ao destino a responsabilidade por algo
que na maioria das vezes é apenas a consequência de vosso próprio erro. Quanto aos males que vos afligem, esforçai-vos para que vossa consciência permaneça pura e sereis, em parte, consolados. Então está aí, né? Que nós acabamos de comentar anteriormente, Proposta evangélica. tá dito aqui em outras palavras, né? Então, isso é muito, muito confortador, né, gente? A resignação, ela é isso. A resignação não é você se livrar do problema, é você compreender e lidar bem com o problema. Tem revolta, né? Fazendo tudo que estiver ao seu alcance, sim, em busca de um alívio, se possível, da cura do problema, mas sem deixar que a revolta tome conta, né? Então, destino não existe, gente. Existe programação. Destino é uma coisa sem direção, como se a gente não pudesse modificar. Não. Existe um planejamento. Como todo planejamento, pode sofrer alteração ao longo do curso. Pode se agravar, pode se amenizar. Então, é isso que acontece, né? E isso nos dá uma grande tranquilidade, uma serenidade diante dos problemas, né? Aqui no chat, a Vanessinha, pessoal, ela também frequentou o NEP, né, comigo. Ela era mais novinha, claro, mas assistiu muita coisa também. Está trazendo um testemunho dela aqui, ó. Mauro, tive um câncer na tireoide. Fiz tratamento com espírito Dr. Herman. O meu nódulo, durante 2 anos, era grande e tinha desvio da traqueia significativa. Fiz várias cirurgias espirituais e, quando fui operar com o meu cirurgião, ele disse: Ué, mas a sua traqueia estava deslocada e, na hora, não estava mais. Estava esperando uma cirurgia muito complicada. Olha aí a intervenção. Em nossa casa mesmo, eu não gosto de falar sobre as coisas que ocorrem em nossa casa. Mas aqui está dentro do contexto, eu vou trazer um exemplo. Uma irmã estava com um tumor na tireoide também, enraizado, e foi para o tratamento de saúde. No tratamento de saúde, aconteceu, né, o tratamento, o passe e tal, e ela fazendo exames de acompanhamento, porque ela ia também fazer a cirurgia para a retirada da tireoide. E, quando estava próximo da cirurgia, vamos fazer, então, a avaliação para marcar a cirurgia. Cadê o tumor? Não estava mais. Não estava mais nada enraizado, a tireoide estava limpa, as taxas voltaram ao normal. Uma outra tinha 2 tumores no meio do cérebro, inalteráveis. Acompanhando, também foi para o trabalho de saúde, foi lá, tratou, tal, faz o exame para acompanhamento. Quando ela pegou o exame, o resultado, ela falou: não quero nem ver, dei para uma amiga abrir. Quando a amiga abriu o envelope, ela começou a chorar. A amiga começou a chorar. Ela pensou: já era, né? Tumor aumentou, estou ferrada. Resultado do exame: um tumor tinha sumido, o outro estava inativo. Está vivo até hoje. Então, meus queridos, e tantos outros casos, né? Pessoas que arrebentaram a mão, o cara falou: você vai perder o movimento da mão, infelizmente, está aí, ó, mecânico. Trabalha até hoje. Então, o que é isto? É a misericórdia divina, gente. É a pessoa que se dispôs a uma mudança de conduta, de comportamento, e a misericórdia divina enxergou ali a oportunidade a ser dada a ela. Outros casos, como a Angélica trouxe, do filho dela, né? Talvez mais complicados, mais graves, né? Aí sim, como disse a resposta, o determinismo da limitação, porque esse é o recurso que o espírito precisa nesta encarnação, ele talvez não seja modificado. Mas esse espírito, né, que está com toda essa sua limitação,
quando em sono, ele não as tem e vai ter a chance de refletir sobre o episódio que fez com que ele vivesse uma experiência com tamanha dificuldade, né? Então, veja como a gente fala sempre na rádio. Em relação à espiritualidade, não existe receita de bolo, pessoal. Por isso, nós não podemos comparar uma situação com a outra, porque a história é individual, muito particular de cada um. E são as histórias, as escolhas que determinarão o nosso futuro. Então, realmente não dá para botar tudo numa sacola só. Vamos ao comentário. Mauro, rapidinho. Na Não, pergunta anterior, não, a irmã Natasha, né? Tadinha, ela escreveu no chat assim, Mauro, eu posso falar, mas eu acho que você não observou. não vi, perdão. Pode falar, Natasha, claro. Ah, obrigada. Não, é aquilo que foi falado aí, é isso mesmo, porque eu vi parece que foi a Maíse Braga, no YouTube, eu vejo muitos vídeos dela também, e aí ela surgiu essa pergunta das pessoas que procuram as casas espíritas através da cura, coisa e tal. E muitos, poxa, por que que aquela ficou curado, mas eu venho aqui e não consigo, eu não fiquei curado, ela não ficou curada, mas aquele ficou, aquela ficou, entendeu? Aí ela estava explicando isso, ela falou, aí os espíritos chegam perto de mim, quando a pessoa fala isso, né? E diz: a gente não pode curar, porque ele, quando reencarnou, ele pediu essa prova. Então, diz que quando a pessoa pede, como que eles vão mudar uma coisa que a pessoa pediu? Então, ela estava falando que muitas vezes, quando a pessoa não é totalmente curada, não é curada, é porque é aquilo que vocês falaram, o espírito tem que passar por aquilo, porque pediu, não se lembra, mas pediu, entendeu? Ela Perfeito. estava falando isso. Obrigado, É Natasha. só isso que eu vou falar, nada. Obrigado. Vamos em frente? Vamos. Comentário. As ideias corretas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a triunfar ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que ao nosso próprio erro. Se a influência dos espíritos contribui para isso, algumas vezes, sempre podemos livrar-nos dessa influência, repelindo as ideias que nos sugerem quando são ruins. Tá aí, né? Então, nós podemos sim ajudar muito a melhorar os nossos quadros quando possível, né? Jesus já disse lá atrás: a tua fé te curou, né? É isso. O que é a fé senão uma certeza, uma determinação de algo que eu preciso realizar, né? E que aquilo vai mover todas as energias, todos os esforços para alcançar aquilo. Quando nós nos movemos nesse sentido, existe toda também uma mudança, né, em torno de nós para que aquele objetivo ocorra. Então, se for permitido que um determinado mal que está em curso ou previsto acontecer e que aquilo não vai trazer nenhum benefício, apesar de ter sido pensado, planejado, mas que o benefício, na verdade, já foi alcançado, não precisa mais viver aquilo. A história lá do braço, não precisa perder o braço, perde o dedinho, ele não tinha que resgatar isso? Resgata aí, vamos ver como é que vai ser. Se ele perdeu o dedinho, estava reclamando tanto, imagine se perdesse o braço. Né? Então, essa prova, apesar de ter sido misericordioso e amenizado o efeito, ele não passou na prova, não. Tirou 5 ali, né? 5, 5,5, mas 10 tu não tirou, não. Né? Então, tem que estar sempre alerta a isso. Diga, Mauri.
será que encaixa aí, boa noite a todos, é aquele ditado que é nosso, né? O hoje não existe, ele foi feito ontem. O amanhã também não. Ele está sendo feito hoje. Encaixa, não encaixa? Encaixa perfeitamente. O amanhã ainda não chegou, né? A gente está planejando ele hoje, moldando ele hoje. É O verdade. amanhã nem existe. Ainda nem existe. Quando chegar amanhã, já é hoje de novo. É. E vivendo a consequência do ontem. É. Vamos adiante. Pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não poderiam escapar à morte. Não há fatalidade nisso? Nada é fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou outro, vós não podeis livrai-vos dele. É isso. Então, realmente, só temos duas fatalidades que não podemos alterar. Elas vão acontecer. Uma, como ele respondeu aqui, a própria morte. Ok? Mas é o instante da morte. O instante da desencarnação é uma fatalidade, porque ninguém vai ficar aqui para semente. Então, todos nós encontraremos esse momento. E o segundo é que todos nós seremos um dia espíritos puros. É outra fatalidade. Estamos destinados a isso. O tempo vai depender de cada um, mas isto é algo fatal. Vamos chegar lá. Né? O tempo é que vai dizer, né? O esforço de cada um. Diga, Suzy. O bojo dessa pergunta da 853, né, de uma pessoa que escapa de uma coisa e cai em outra porque não tinha jeito, né? Ele tinha que morrer. Me lembro de uma história que eu sempre escutei, não sei se é verídica, mas eu acredito que tenha sido, porque na época todo mundo comentou de uma mulher que não andava de avião de jeito nenhum. Não vou, não vou, eu vou morrer, vai cair o avião, eu vou morrer, vai cair o avião, eu vou morrer. E não ia. Até que um dia o avião caiu em cima da casa dela e ela morreu. Então, eu Aí. acho que é um exemplo claro. Ela Então, sabia que ia morrer de avião. não, na verdade, o gênero era a morte violenta, né? O gênero era a Mas morte violenta. tinha a ver com o avião. Não tem aquele cantor também, o Rick Valens, né? Morreu Isso. novo ainda, né? Também não andava de avião, não tinha sonhos, inclusive, com acidentes de avião. E ele chegou a voar algumas vezes, né? E nada aconteceu. Né? Até que teve uma vez que o avião caiu de fato, ele morreu e outros. Então, realmente, gente, o João Batista, né, não foi decapitado e ele não tinha pedido para que o gênero desencarne fosse dessa maneira. Então, aquilo que a Natasha falou, quando nós pedimos a experiência, como é que nós vamos deixar de vivenciá-la se nós pedimos? Agora, existem outras que estão no planejamento e que às vezes nós não pedimos, mas nos é sugerido. Olha, seria importante você aproveitar essa encarnação para viver isso, isso e isso. Se você for bem, você vai se adiantar, você vai quitar esse problema que você adquiriu, né? Ou com aquela pessoa com quem você vai vivenciar. Esses é que estão no contexto de poderem ser alterados. Okay? Agora, quando eu chego lá, não, olha, eu quero nessa encarnação passar por isso. Tem que passar, pô. Nós não pedimos? Então aquilo vai bater na nossa porta. Certeza vai. Se não tiver em nosso alcance de jeito nenhum, a misericórdia divina não vai permitir. Vai dizer assim, cara, olha só, agora não, você não tem condição, né? Espera mais um pouco, né? Vamos viver outras coisas. Ó, isso aqui você tem total chance, se você se esforçar, de conseguir. Mas você tem condição de conseguir. Isso aqui você ainda não tem condição de conseguir. Então, vamos deixar mais para frente. Diga, Angélica.
Mauro, esse exemplo aí é bem claro que ele. Você lembra quando caiu aquele avião da Chapecoense, que morreu o time todo, quase? Então, o treinador, né, um dos treinadores lá, ele sobreviveu, ficou no hospital um tempo, daí poucos meses ele faleceu. Não, no outro ano, né? Ele faleceu de um ataque cardíaco. É, É esse caso aí. Quer dizer, verdade. saiu de Só não um foi de outro acidente de acidente, né? avião. Pois é, mas o tique dele estava carimbado, né? Mas já A misericórdia. aconteceu também, Mauro, de outros acidentes. Aquele avião da Air France, que caiu no mar há algum tempo, teve um casal que não embarcou. Embarcou no dia seguinte, no voo seguinte, no dia seguinte. Congelou. Chegou lá, alugou um carro, foi para o sul da França, bateu com o carro e morreu de acidente de carro, na Pois França. é isso aí. Então, é tal história. É o gênero, né? O gênero desencarne vai se cumprir. Pode não ser do mesmo tipo, mas o gênero vai ser o mesmo. Diga, Suzy. A Maíse Braga conta em uma de suas palestras de uma mãe que sonhou que o filho no dia seguinte precisava pegar um avião para ir trabalhar, e ela sonhou que o avião caía. E ela implorou o filho para não ir, por favor, não vai, não vai. E ele, mãe, o que que eu vou dizer para o meu chefe? Eu não vim trabalhar porque minha mãe sonhou que o avião ia cair, eu vou ser despedido. E aí ele falou, não, eu vou. E ele botou na época não tinha celular, né? Era despertador, colocou lá, programou para despertar. A mãe de madrugada foi lá e tirou o despertador, não deixou despertar. E o rapaz perdeu o avião. E ele ficou muito zangado. Não, ele perdeu o avião. E a mãe acordou bem cedinho, fez a prece dela, ligou a televisão e o avião que ele ia pegar caiu. E aí ali ela ficou numa alegria, meu Deus, obrigada, eu salvei meu filho, obrigada. E foi lá no quarto chamar o filho para contar a ele que ela estava certa, que ele ia morrer. Quando ela chegou lá, o filho estava morto, ele teve um infarto e morreu durante a madrugada. Então, realmente era o momento dele partir. Era o momento dele partir. É isso aí. Aqui no chat, né? Vamos ler aqui o chat, o pessoal bota aqui no chat os comentários. A Rosemary botou aqui, né? Aquele senhor que foi curado de um câncer agressivo e faleceu logo depois num acidente de carro. Foi o primeiro a receber um tratamento de células-tronco. Então, são essas coisas, né, pessoal? Tudo vai acontecendo, a gente acha que poderia mudar o rumo da história, mas não dá, não. Né? E a Marcela botou: isso aconteceu com um casal que escapou vivo do incêndio da Boate Kiss e morreu semana depois em um acidente automobilístico. Então, às vezes escapa de uma situação, mas é o momento do retorno. Então, nós vamos retornar mesmo. Agora, existe a moratória, né, pessoal? Existe a moratória. Está lá no Bem-aventurados Aflitos. Não fala exatamente sobre moratória, mas explica o processo. Quando diz lá, né? Quem pode garantir que no momento, né, no momento exato de um acidente ou de um desfecho que poderia levar à morte, Deus não retira, né, e dá a oportunidade de continuar aquela existência? É a moratória. Né? Então, a O próprio misericórdia, Chico, né? nós não podemos, de forma alguma, fazer esse pré-julgamento. As coisas vão acontecer segundo a determinação da vontade de Deus. Não é agora, não é agora. Vou antecipar, vou antecipar. Vai. Era para ir agora, mas eu quero que ele fique mais tempo. Vai ficar mais tempo. Tem um caso, eu não vou dizer o nome de quem, porque é uma pessoa conhecida. Ela adotou um filho, e o filho foi criando uma família e tal, mas o filho começou a se envolver com pessoas erradas. E, num determinado momento, estava no lugar errado, na hora errada, morreu junto. Depois veio a mensagem dizendo: olha,
A misericórdia divina achou por bem que ele regressasse para que não se prejudicasse ainda mais. Entendeu como é que são as coisas? Então, pessoal, aconteceu porque Deus permitiu, exceto o suicídio. Não sendo pelas vias do suicídio, o que acontecer está dentro da programação. Se não for da nossa irresponsabilidade, da nossa imprevidência, né? Aquilo vai seguir o curso normal. Se for por conta da nossa imprevidência, da nossa irresponsabilidade, vamos responder por isso. Ou enquadrando um suicídio indireto, ou construindo o nosso futuro doloroso que virá. Então, temos que estar atento a isso. Alguém levantou a mãozinha e abaixou? Que eu não reparei aqui. Ah, o Ronald que tinha aberto o áudio, não foi? Eu só reforçar isso que você falou da moratória. O maior exemplo da moratória foi o próprio Chico Xavier, né? Foi dada a ele uma moratória. Várias pessoas, né? A gente sabe disso, né? O próprio Divaldo. Divaldo, quando teve o infarto, não estava lá no plano espiritual, a mãe dele falou o quê? Ah, eles estão ali decidindo se você fica ou se você volta. É moratória, né? Ok, vamos adiante. Então, 853A. Assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morreremos se a hora não tiver chegado? Não, não perecerás. E tens milhares de exemplos disso. Porém, quando chegar a hora da tua partida, nada pode livrar-te dela. Deus sabe com antecedência por qual tipo de morte partirás deste mundo. E muitas vezes, teu espírito também o sabe. Por isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Ok. Gente, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que para aliviar o coração dos que ficam, ele dá aquela melhora da morte, né? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Todo mundo ali agarrado, meu Deus, não vai, a pessoa dá aquela melhora, ai, que bom, Deus ouviu nossas preces, né? Vai sair dessa, e todo mundo se desliga daquilo, aí a pessoa, puf, foi. É isso. Olha a bondade de Deus, né? Olha como ele se preocupa, né? Para que o prejuízo seja menor, né? Com os fatos que nos circundam. Diga, Suzy. É exatamente sobre a melhora da morte, né? Eu pedi prece ao grupo por um amigo meu, Jorge Veneno, um grande trabalhador da seara divina, cara maravilhoso, excelente. Todos os mendigos de Araruama o conhecem, que ele parava para falar, olhava nos olhos de cada um deles, cheirando mal, de urina, de fezes. Ele saía na madrugada para doar quentinha. Era um trabalhador formidável. E ele estava praticamente morto. Ninguém esperava. E do nada ele melhorou. Ele melhorou, começou a falar. Primeiro ele estava totalmente paralisado, depois começou a falar. A esposa gravou um vídeo toda feliz, ele pedindo que ele queria melancia. Eu quero melancia. Quando vocês vierem me visitar, me tragam melancia. Eu estou louco para comer melancia. Teve alta, foi para casa. Em casa, ele abraçou cada neto, cada filho. O filho falou que nunca, por mais que ele tenha sido um excelente trabalhador de Jesus, ele nunca tinha dito aos filhos que os amava, pois ali ele abraçou filho por filho e disse o quanto ele os amava. Chamou a esposa, 45 anos de casados, e disse a ela me falou isso: mulher, eu vou pedir a espiritualidade para quando eu retornar na próxima encarnação, eu quero você junto de mim. Eu quero de novo. Eu quero de novo ser seu companheiro, mulher. Obrigada por tudo. Pronto, dali piorou, voltou para o hospital e morreu. Morte cerebral. Então, foi a melhora da morte, a oportunidade que foi dada pelo trabalho dele, né? Foi a bênção que ele alcançou de poder se despedir de cada familiar.
Foi lindo. Pelo mérito do trabalho, ele pode até ter pedido isso, né? Senhor, me dá uma oportunidade de eu me despedir, né? E pode ter sido concedido, né? Está lá no Evangelho, se fosse um homem de bem, teria morrido, não é assim? Ele fala assim, tanta gente ruim no mundo que não vai, e as pessoas boas vão. É por causa disso. Não está devendo, vem logo para cá, larga esse mundo difícil aí, para você voltar logo, porque a gente precisa de você. É isso aí, gente. Vamos parar aqui então, né? Na pergunta 855, é isso? Pode ser 4. 854. Então, vamos parar aqui na 854. Voltamos na semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo o estudo dessa noite, esse tema tão importante. Acho que é um dos temas mais importantes que nos ajudam a entender os episódios que acontecem conosco, nos dando a lucidez da ação da misericórdia de Deus na vida de todos nós, né? E eu espero que isso, de fato, nos ajude a nos confortar, né? A enxergar a dor do outro, a nossa própria, né? Como sendo um episódio que estamos para vivenciar, se pedimos ou não, bateu a nossa porta e Deus assim autorizou. Então, que a gente possa abraçar as nossas lutas com bom ânimo, né, de cabeça em pé e agradecendo, como o Valdemir fala sempre, né, fala de Paulo, se eu não me engano, né, em tudo dai graças, né? Fala Então, de Paulo. em tudo possamos dar graças. Vamos agradecer, então, vamos pedir ao nosso irmão Carlos que faça a nossa prece e que possamos nos unir a ele nessa rogativa de misericórdia à Mauro, pátria espiritual. Oi, Jorge. pergunta do Nassif no chat, antes de você fazer a prece. Perdão. Dá uma olhadinha lá. Vou olhar lá, obrigado. Nassif botou assim: Mauro, isso se aplica ao caso de uma gravidez proveniente do estupro, mesmo sendo um ato de extrema violência e contra a vontade da mulher? Então, pessoal, ninguém encarna para estuprar ninguém. Ninguém encarna para estuprar ninguém. Mas, muitas das vezes, aquele episódio ele pode ser até solicitado. Vamos imaginar um caso. Uma pessoa que nunca valorizou a vida ou provocou vários abortos e na espiritualidade cai em si e diz assim, caramba, quanta coisa errada eu fiz. Eu quero reparar isto, mas quero também sentir a dor que eu fiz os outros sentirem. Então ela pediu, e aí ela vai reencarnar num meio em que existem pessoas mal intencionadas, mas não encarnaram com aquele fim, né? E o episódio pode acontecer. Em acontecendo, ela tem a experiência dela e vai vivenciar, né? Eu tenho um caso de uma amiga da minha esposa, que ela, quando jovem, era muito bonita, né? Ela foi modelo e tal, ela engravidou. E quando engravidou, no ápice da profissão, falou, não, essa gravidez agora vai acabar com a minha carreira, não quero não. Fez o aborto. Agora, luta para ser mãe e nem adotiva ela consegue. Entendem como é que são as coisas? Então, Nassif, não estamos dizendo que é uma, como diz assim o tema, uma fatalidade, né? Isso está na programação. Primeiro que ninguém pode ter na sua programação algo que o prejudique. Então, ninguém vem para estuprar ninguém. Então, a pessoa, se veio e viveu essa situação, pode ter sido, sim, por escolha, como foi João Batista. Por que ele escolheu ser decapitado? Porque ele, enquanto Elias, decapitou muita gente. E ele, então, arrependido, pediu
que o gênero do desencarne dele, que o desencarne dele fosse por decapitação, para que ele pudesse sentir aquilo que ele fez dos irmãos dele passarem. E aí é concedido. Como estamos num mundo de escândalos, é muito fácil da situação acontecer, mas não que esteja no planejamento. Quem estuprou vai responder por isso. Não tem atenuante. Ah, não, mas eu estuprei porque ela precisava ser estuprada. Não, não é assim que funciona. Né? Não sei se respondi, Nassif, a sua dúvida. Mauro, me permita só uma falazinha. Pois não? Ninguém nasce, ninguém reencarna para estuprar. Mas ninguém é estuprado por acaso. Sim, Só para isso ficar claro. Né? Senão Deus seria injusto com essa pessoa. E Deus não é injusto com ninguém. exatamente. Ok? Então vamos agora à nossa prece. Queridos irmãos, ainda com os pensamentos elevados, possamos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco nesse estudo, um estudo elucidativo, nos trouxe novas perspectivas sobre a fatalidade do modo como foi explicado, e possamos ter uma boa semana, conforme a mensagem de abertura. Confiemos em Deus, a todas as nossas dificuldades que passaremos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, tenhamos uma boa noite de sono e uma boa semana. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado. Pessoal, então amanhã.